Obrigado, irmão Daniel. Irmãos, tenho certeza que você um dia já foi criança, correto? Tirando o Miguel, né, e o canalzinho ali, acho que todos nós já fomos crianças. E qual é a época, quando nós somos crianças, é a época que a gente mais usa a nossa imaginação, correto? Eu uso minha imaginação até hoje, tá? Acho que eu continuo tendo um coração de criança. Para tudo eu gosto de imaginar como seria. Eu leio a Bíblia, eu fico imaginando, nossa, como é que eles fizeram isso? Mas foi assim, foi aquele coisa. Aí eu fico fazendo umas conjecturas na minha mente. E eu queria que você hoje, nesse culto de outubro, posterior dia das crianças, né? Foi dia 12, que você também usasse a sua imaginação. Então eu preciso que você use a sua imaginação. Lembra quando você era criança? Então você vai usar agora. A gente vai abrir uma história muito conhecida, que tenho certeza que o Miguel conhece de cor. Ela está lá em Marcos 6, do 30 ao 44. O título é Alimentando os mais de 5 mil. Quem aqui não conhece a história? Alguém que não conhece? A multiplicação de pães e peixes. Nossa, achei a mão dele levantar, fez assim, ó. Nossa, não é possível, mas você não conhece. Ela fez assim, vocês perceberam? Ela fez assim, não levantou a mão. Não? Você conhece? Conhece. Tá bom. Então vamos lá. Marcos 6, do 30 ao 44. Pela minha versão aqui, diz assim: a primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e os que vinham. 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegando antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus dizendo: é de certo este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que possam, pelo campos ao redor, pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disse-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou com todos que estavam sentados em grupos sobre a relva verde, e fizeram repartir em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, tornando-lhes os 5 pães e os 2 peixes. Erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Essa é a versão da minha Bíblia. Eu vou contar para vocês agora a versão que eu tenho na minha imaginação. Eu falei para vocês usarem a imaginação de vocês, correto? Então, vocês imaginam, Jesus era sempre requisitado. Onde Jesus ia, e sempre ia atrás de uma multidão. Por quê? Jesus, por onde andava, ele fazia milagre. Onde tinha um cego, ele curava. Tinha um rapaz mancando, ele voltava a andar, não é? Às vezes a pessoa estava sem alimento, Jesus ia lá providenciar o alimento. E os discípulos, ele sempre era seguido por multidões. Imagina vocês, uma multidão. Jesus, além de ele falar as parábolas, falar do amor de Deus sobre o mundo, nós devemos amar o nosso irmão. Então, além disso, tudo isso, e a demanda
do momento que ele fazia a cura, a demanda das pessoas de procurar era muito grande. Tinha um momento que Jesus nem almoçava, nem jantava e estava cansado. Nesse dia especial, o primo dele, João Batista, tinha sido falecido. Vocês lembram da história? Que pediram para cortar a cabeça dele e ele faleceu. Claro, essa cabeça, olha que a pessoa morreu. Contaram para Jesus, o discípulo chegou lá, Jesus, João Batista faleceu, morreu, mataram João Batista. Jesus ficou muito triste demais. E ele foi, assim, vou descansar, pegou o barquinho e foi com os discípulos para um lugar escondido, para um lugar, vou falar, deserto. Então ele pegou aquele barquinho, deve ter assim, agora eu vou descansar aqui no barco, deviam estar bem devagar. Vamos devagarzinho, não tem pressa, vamos para o cantinho, acho que tem ninguém lá. As pessoas que estavam em volta, as aldeias em volta, sabiam que Jesus, para onde eles estavam indo. Eu ia falar que eles começaram a correr, não sei se era um lago, não sei se as pessoas que já estavam com Jesus começaram a correr, não, onde que achar Jesus? E foram até Jesus, chegaram primeiro do que Jesus nas margens. Quando Jesus chegou, achou que estava tranquilo, agora vou descansar. Quando Jesus chegou, quem estava lá? Uma multidão. Era gente de todo lado. A Bíblia fala que contavam só os homens. A Bíblia fala que eram cerca de 5 mil homens. Então, como é comum de serem famílias, então, se você poderia multiplicar com certeza por 3, conseguimos 15 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Então, todos estavam lá, naquele pasto, naquela imensidão. Jesus olhou para aquelas pessoas e ele se compadeceu. Jesus teve misericórdia, ele olhou e viu como um rebanho de ovelhas. Ele olhou aquelas ovelhas, ele já no seu íntimo já conhecia cada uma delas. Ele olhou para as ovelhas, olhou para aquelas pessoas como ovelhas, olha, são como ovelhas sem pastores. E começou a falar da voz de Deus, e começou a cuidar, e começou a fazer tudo o que ele já tinha feito, e continuou fazendo. Quando estava entardecendo, os discípulos ficaram preocupadíssimos. Senhor, e agora? Está ficando tarde, você está com fome? E as pessoas, quem é cristão sabe, né? Quem aqui já participou, quando começa a dar aula da EBD, por exemplo, eu na EBD, quando está chegando já perto de 11 horas, meio-dia, nós estamos já começando a ficar de lá. Então, imagina você ficar o dia inteiro. Jesus também estava com fome. Os discípulos com mais fome ainda. Todo mundo que é cristão, crente, sabe que comer é primordial. A gente come mesmo, né? Então, eu disse, Senhor, eu acho melhor a gente dispersar essa multidão. Eles vão lá pelas cidades, aldeias em volta, eles começam a achar o alimento e vão conseguir. Vamos dispersar? Não, que vocês dêem de comer para eles. Ó. Aí os discípulos começaram a ficar caindo. Nossa, aí começou a olhar aquela multidão inteira lá, de mais ou menos 15 mil pessoas. Começou a olhar e disse, caramba, e agora o que nós vamos fazer? Para alimentar essa multidão, mais ou menos uns 200 denários. Para quem não sabe, 200 denários equivale a mais ou menos um salário de 8 meses de trabalho. Então ele falou assim, nossa, então teria que ter. Os discípulos não tinham muito recurso, não tinham muito dinheiro, eles também viviam de doações. Então ele falou assim, não tem isso não. Aí Jesus falou assim, então vê o que vocês têm. Os discípulos começaram a andar no meio da multidão. Começaram a andar, filho, o que você tem de comer? Você tem alguma coisa? Não tem nada aqui, não tem. Aí foram para o outro. Imagina você ficar andando, os discípulos 12 lá, no meio daquela multidão, perguntava, você tem alguma coisa aí? Jesus está precisando se alimentar, não vamos precisar levar para o mestre. E as pessoas às vezes até tinham, ele não fala isso, eu estou me conjectura do tipo ele. As pessoas deviam ter alguma coisa ali, começaram a esconder. Não tem nada aqui não, que isso? E eu lanche para mim? Não vou dividir meu lanche para essa multidão. Não, porque se Jesus não trouxe, o problema é dele. Ele se vira, trouxe o meu para mim aqui. E foi perguntando, imagina quantos, se não foram horas, se não foram minutos, quanto tempo aqueles discípulos foram andando na multidão perguntando, você tem aí com lanche? Você tem aquela fome aumentando, já ficou tarde, você tem aí com lanche? Meu pai deve até falar amigo, você está comigo, não sei. Estavam cansados já. E quase desistiram, eles encontraram uma criança. Um menino, eu ia falar sobre o menino, que ele tinha seu lanchinho lá preparado, assim, eu sei, eu conheço Jesus, ele prega, ele começa a falar, ele começa a curar, e demora, preparou seu lanchinho, foi pronto com seu lanchinho. Tinha o que era o lanchinho dele? 5 pães e 2 peixinhos. Como os discípulos chegaram no menino, aqui, talvez nem acreditando que o menino teria alguma coisa, né?
talvez desacreditado, de passar em 15 mil pessoas e achar um menino no lanche. Ô menino, cara, você tem alguma coisa aí? Tem sim. O que você tem? Por favor, o que você tem aí? Eu tenho aqui uns 5 pães e 2 peixinhos. Nossa, você pode doar esses 5 pães e 2 peixinhos para Jesus? Que? Para Jesus? Vou agora. Cara, vem ser Jesus agora. Vem ser Jesus. Eu imagino que aquele menino devia ter tão feliz em conhecer Jesus que ele ficou alegre. Os meus 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Vou levar para o mestre. Foi todo feliz, pegou a sua cestinha, todo contente e feliz, porque ele ia doar tudo que ele tinha. Quando chegou para Jesus, lá feliz da vida, Jesus, os discípulos, mestre, encontramos aqui o lanche. Olha que vocês encontraram aqui esse menino, trouxe 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando a cara do menino chegando assim, Jesus! Ele vendo Jesus e todo mundo assim, caramba! Aí Jesus não perguntou, meu filho, Jesus! Ele nem conseguiu falar, porque era tanta alegria para ele poder ver Jesus. Jesus, é você mesmo! Todo alegre, feliz e contente de ver Jesus. Sou eu. Pois não? Jesus, e feliz da vida porque ele encontrou Jesus. Ele poderia dar tudo que ele tinha, que eram 5 pães e 2 peixinhos. E ele entregou para Jesus. Jesus muito mais feliz quando ele trouxe. Jesus conhecia o coração de cada um. Quando Jesus chegou na praia, ele já conhecia o coração de cada um. Já sabia quem iria ofertar, quem não iria. Já conhecia o coração daquele menino que ia dar os 5 pães e 2 peixinhos. Ele conhece o seu coração. E aquele menino de bom grado entregou a Jesus. E ninguém entendeu nada. Eu fiquei imaginando, tipo assim, nossa, só Jesus vai se alimentar, todo mundo assim com fome, e os discípulos, nossa, só Jesus que vai se alimentar dessa vez, né? E nem tinha noção do que poderia Jesus fazer. Jesus pegou aqueles pãezinhos, 5 pãezinhos, pegou os 2 peixinhos, levantou e deu graças ao Senhor e falou, meus pãezinhos, feliz da vida, Jesus orando, começou a agradecer ao Pai, e aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Foi uma explosão de pães assim, multiplicou assim, tudo de uma vez só. Foi assim? Não foi assim não. Poderia ser, não poderia? Precisava nem do menino, Jesus poderia ter orado, Senhor, que mande chuva de pães aqui. É igual aquele filme, está chovendo hambúrguer, ia chover pão, ia chover hambúrguer, ia chover frango assado, ia chover pizza. O Senhor mande para cada um aqui o que deseja de coração. Poderia fazer, poderia. É Jesus. Mas não, ele contava com aquele menino, contava com você, contava comigo. E ele deu graças pelo tudo que o menino tinha. Ele deu graças pelos 5 pães e 2 peixinhos, orou, e todo mundo cabreiro. E agora, o que vai acontecer? Ele orou, vai comer sozinho? Nossa, ele começou a ver, discípulos, agora eu quero que vocês tragam cestos, traga tudo que é cesto. Eu fico imaginando, né? Da onde que vem esses cestos? Será que os discípulos andavam com cestos? Aí eu fiquei imaginando, será que todo mundo que estava ali tinha cestos, sobrando de cestos vazios? Aí eu fiquei imaginando, assim, possivelmente as pessoas estavam com os cestos cheios, carregavam, andavam quilômetros e iam se alimentando. E quando os discípulos foram pedir os alimentos, as pessoas falaram, não tem nada, eu tenho um cesto. Outros discípulos começaram a catar os seus cestos e entregou para Jesus. Quando entregou para Jesus, Jesus orou, deu graças e começou a repartir. Toda vez que ele repartia, colocava no cesto e ia se multiplicando. Foi se multiplicando. E eu fico imaginando assim, os discípulos maravilhados com a multiplicação naquele cesto, os cestos enchendo com 5 pães e 2 peixes. E os cestos enchendo. E o menino, meus pães estão multiplicando, Jesus. E o menino feliz da vida, alegre, que estava multiplicando. Os discípulos olhando para a situação, aquelas pessoas que estavam na frente e próximo de Jesus, maravilhadas com a multiplicação, deviam contar para os discípulos, Jesus está fazendo uma milagre, vem cá ver, está multiplicando os pães e peixes. E foi falando para o outro, e Jesus falou, agora vai. Não, Jesus não falou agora vai. Jesus deu uma ordem para eles, vocês vão organizar. Porque Jesus é organizado. Jesus se organiza. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele pegou, discípulos, vocês já foram lá, pediram pães e peixes, você vai organizar. Eu quero que vocês façam grupos de 100 em 100, grupos de 50 a 50. Mas os discípulos falaram assim, senhor, claro, vamos lá. O mundo devia estar com fome. Já estavam cansados, já andaram na cidade, andaram perguntando para todo mundo. Aquela forma, eles foram o quê? Obedientes.
olha, aqui esse grupo aqui, eu preciso de um grupo de 100 pessoas. E as pessoas com fome, mas fizeram um grupo. Eu preciso de um grupo de mais 100 pessoas aqui, fizeram um grupo. Eu preciso de um grupo de 50. O pessoal lá no fundo não entendendo nada. Eu quero um grupo de 50. Que? Um grupo de 50. As pessoas, não, faz um grupo nenhum, eu quero fazer um grupo. Começaram a obedientes, fizeram um grupo de 100, um grupo de 50, e os discípulos lá foram todos sentados, organizados. Aí sim pegaram os pães, começaram em grupos pequenos e começaram a dividir. E todos começaram a comer. Ficaram maravilhosos. Ué, como é que pode? Os discípulos vieram aqui agora e perguntaram se tinha pão, tinha peixe, se tinha um lanche. Eles vêm com cestos cheios. Não é possível. E começaram a comer aquele pão, aquele peixe pegar. Não, quero pão sim, pode trazer aqui, pode trazer dois aqui, enche a minha aqui, enche a mesa aqui. E começaram a entregar. E todo mundo começou a comer e se fartaram. Eu ia falar que eles se fartaram. Eles não só comeram só um pedacinho que restou de dieta. Não, eles foram lá e se fartaram, pegar aquilo para comer. Porque eles faziam isso. Tudo era fartura, tudo era um alimento. Eles estavam dando graça. Eu posso imaginar o sabor desse pão. Não é um pão qualquer, é um pão que foi multiplicado por Cristo. Devia ser o melhor pão que a humanidade podia ter imaginado. Poderia ser o melhor peixe. Possivelmente aquele peixe não estava cru, né? O peixe não devia ter trazido cozido, embrulhado de repente uma folha de banana. Então estava tudo cozido, tudo muito bem temperado, tudo muito gostoso. As pessoas comeram se fartar. Ainda sobraram, depois que todo mundo comeu, sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. E essa história é tão incrível, assim, por mais que contei de uma forma bem minha, bem do tio Cleiton, esse texto ele traz vários valores para a gente. Vários. Um deles, os discípulos, eles foram muito obedientes. Foram ou não foram obedientes? Eles foram. O que Jesus falava, eles iam lá e obedeciam. E um deles ficava assim, não, que isso, para de pietar, você não. Eu fui lá 2 vezes, lá, falei com o rapaz lá atrás, ele até falou mal de mim, falou que não ia perturbar ele lá. Imagina que ele deve ter levado patada. Eu não tenho nada não, rapaz, vai embora. Que pão o quê? Tá vendo que eu estou aqui cheio de fome também? Ele deve ter ouvido cada palavra, mas não. Eles foram obedientes. Eles foram lá até os 15 mil, é uma estimativa. Pode ser até mais que isso, 15 mil pessoas. Tem família de 4 pessoas, e eles foram lá mais de 5 mil homens. Então, eles foram obedientes ao Senhor. O que o Senhor falava, eles obedeciam. Outro, não tem como negar o coração daquele menino. Não tem como negar. Que coração bondoso. Não é à toa que Jesus fala que nós temos que ter um coração como criança. A criança está disposta para trazer alegria. A criança está disposta para ter um bom coração. A criança não briga com a outra, mas estão brigando daqui a pouco, elas estão de bem. E Jesus olhou para aquela criança de 5 mil pessoas, irmãos. Só teve uma criança que conseguiu agradar o coração de Deus. Eu falo que conseguiu porque, com certeza, outras pessoas que estavam lá tinham lanche para dar. Eles não quiseram dividir. E aquela criança, ela dividiu. Não dividiu só o que a sogra, não. Ela dividiu tudo que ela tinha. Era o lanche dela. Quem que ela com 5 pães e 2 peixes? Possivelmente era para o lanche para o dia inteiro. Ele deixou guardado. Até de repente, falou assim, não, esse lanche aqui é especial, foi minha mãe que fez. Eu poderia falar assim, não, foi minha mãe faz um carro. Nossa, você não conhece o pão da minha mãe. O meu de mãe é especial demais. O pãozinho que a minha mãe fez é especial. O peixinho que minha mãe faz é sensacional. Mas não, quando ele ouviu falar que Jesus queria, ele falou, não, eu vou dar o meu melhor para Jesus. Ah, se é para Jesus, eu vou dar o meu melhor, vou dar tudo que eu tenho. Ele teve lá um bom coração. Ele foi lá e deu o que ele tinha de melhor. Outra coisa que me chama a atenção, Jesus sempre sabe as suas necessidades. Sempre ele vai saber as suas necessidades. Todas as pessoas chegavam a Jesus, ninguém pegava Jesus de surpresa. Vou pegar Jesus de calça curta agora. Jesus chegava e dava a resposta certa. Sempre Jesus vai saber a sua necessidade. Quando ele chegou ali cansado, estava cansado, já tinha ouvido uma notícia triste,
cansado, querendo descansar, ele atendeu a necessidade de cada um, e o coração de cada um não quer atender, e foi e atendeu. Jesus, ele sabe qual é o seu coração, sabe as suas necessidades na sua casa, sabe que você está precisando comprar um gás, sabe que você está precisando pagar um aluguel, sabe que você está precisando dar uma boa educação para o seu filho, ele sabe de toda a sua necessidade, sabe as suas preocupações na faculdade, sabe que o seu casamento está por vir, ele sabe, né? Ele sabe tudo. Ele já conhece o futuro do meu filho, ele já sabe as necessidades que eu vou passar, ele sabe o que eu preciso para amanhã. Ele cuida dos animais, porque ele vai cuidar de nós. Ele fala isso, porque eu não vou cuidar de vocês. Então Jesus, ele conhece você no seu íntimo. Você acha que não? Deus, ele conhece. Jesus, Deus não dorme. Quando você está dormindo, ele está ali, ó. Ô meu filho, fica tranquilo, eu estou aqui, cuidando de você. Ele não dorme. Você já parou para pensar nisso? E quando você está dormindo, Deus está cuidando de você? Enquanto você está falando, não se preocupe com o dia de amanhã, porque ele já está preparado, irmãos. Ele sabe o que você precisa. Então não se preocupa não com o que vai ser amanhã, se você vai ter cliente, se você não vai ter cliente, se vai ter almoço, se não vai ter. Ele sabe a sua necessidade. E mesmo sem nada, igual eu acho que algumas pessoas não tinham nada, ele consegue pegar o pouco que você tem e ele multiplica. E às vezes esse pouquinho que você tem na sua mão que vai ser o suficiente para você ajudar o seu irmão. Às vezes é o seu vizinho que está precisando de uma ajuda. Às vezes é seu irmão, às vezes é seu parente, às vezes é o da igreja. E é o pouquinho que você tem que faz toda a diferença. Às vezes a gente fica passando por algumas situações, a gente fica assim, poxa, eu tenho um pouco, mas não dá para nada. Poxa, mas de repente aquele R$2 estava no seu bolso, aquele R$1 estava no seu bolso, que sobrou de uma passagem, algo assim, e você doou para alguém que a pessoa conseguiu, de repente, num restaurante popular, que conseguiu juntar aquele valor para poder comprar algum alimento para ela. Como faz diferença? E isso, Jesus, ele sabe, sempre vai saber de você. Ele vai saber conhecer o seu coração. O outro ponto que me chama a atenção nessa história, ele usa você e eu para fazer os seus milagres. Então, Deus, ele poderia realmente fazer o quê? Agora vai chover, agora a pizza para você. Vai chover agora, vai chover frango assado, peixe para todo mundo. Poderia ter feito isso. Ele poderia chegar assim, mas não. Ele usou o quê? Não, para você. Vocês são discípulos. Se talvez os discípulos tivessem coração, tivessem assim, poxa, eu vou orar por esses pães aqui e vai multiplicar. Não espera a sua fé, eles entregaram para Cristo. Mas Jesus, ele quer de você, ele quer de mim. Para fazer a obra, os teus anjos queriam fazer a obra de Cristo. Mas não. Deus deixou com quem? Com a gente. Deixou comigo e com você. É através de você, através de mim, que as pessoas que estão ao nosso redor vão conhecer a Cristo. Que vai ser movidas através de você. Através do seu exemplo que você dá na sua casa. Através do seu exemplo que você dá na escola, no seu trabalho. E Deus vai usar você. Quantas situações nós deixamos de ajudar outra pessoa porque a gente chama de timidez, a gente acha que o Espírito Santo incomoda você, se você acha, tudo na minha cabeça. A pessoa ali, antes ali, no ponto de ônibus, nem conheço, nunca vi, e às vezes o Espírito Santo fala, vai falar com ela, vai ajudar ela. Evidente. Então, quantas vezes, fala por mim mesmo, quantas vezes eu senti em fazer alguma coisa e não fiz. E quantas vezes eu também senti em fazer, eu voltei e fiz também. Como é gratificante você ouvir a voz de Deus e você ajudar com o pouco que você tem e a pessoa dar aquele sorriso feliz. Nossa, você foi a minha salvação. Eu não tinha nada o que comer, não tinha nada, você me ajudou. E aquele ato que você fez, aquela atitude, mudou a vida daquela pessoa. Ela nunca mais vai esquecer sobre essa atitude que você fez. E Deus, ele quer usar você. Ele quer usar você, criança, você, Miguel, o Calhauzinho. Você pensa assim, já sou idoso, eu sou adolescente, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não importa quem você é. Ele vai usar você da maneira que ele quer. Mas você tem que deixar que ele te use. Ele não vai te obrigar a fazer nada. O Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Mas quem vai decidir é você. Ele não te obriga. Então, esse é um dos valores que eu aprendi. Outro ponto muito importante que essa história me conta, aquela criança, do nada, ela não chegou assim, eu sou um bom garoto, eu vou doar minhas coisas, vou dar meus brinquedos, eu sou muito bom, aquele garotinho, acho que não foi assim que foi ensinado.
Ele com certeza ele teve uma família, um pai, que falou assim: meu filho, você tem que dividir o que você tem. Meu filho, você tem que ser amoroso. Se a pessoa te pedir, você ajuda. Aquele pai, aquela mãe que preparou o lanchinho para aquele menino, fez toda a diferença para essa história acontecer. Eu tenho certeza disso. Porque aquela criança não aprendeu sozinha, porque a criança ela aprende. Meu filho é uma esponjinha, tudo que eu faço lá em casa me limita. Outro dia eu estava trabalhando, aí eu estou digitando, fazendo o meu trabalho, aí eu tiro o óculos assim, na testa, fico fazendo assim, ó, para dar uma canseira, tem um computador, aí abaixo o óculos, daqui a pouco eu estou vendo ele fazendo assim também. É a mesma coisa, eu preciso que está fazendo, esse menino está fazendo, e fica batendo a mão no rosto, aí eu pensei, eita, você faz isso toda hora, você não percebe. Gente, criança é uma escolha. Se você for amoroso com seu filho, ele vai ser amoroso com você. Se você falar, meu filho, seja obediente, ele vai ser obediente. Tudo que você ensina, ele vai fazer. Hoje, eu sou o que eu sou, porque meu pai me ensinou. Hoje, eu tenho as raízes da minha família. Eu tenho as minhas atitudes, tenho a minha vivência, mas falo para vocês de todo o coração. O que meu pai e minha mãe me ensinou, eu levo comigo. É claro que nem tudo que você vai ver na sua família vai ser de uma coesão, vai ser certa. Às vezes alguém tem um trauma, alguma coisa do tipo, mas eu coloco no bolso tudo que é bom, e aquele bolso que eu tenho furado eu coloco que é ruim. Eu preciso absorver tudo, mas meu caráter foi moldado com os meus pais. Aprender a não roubar, aprender a não xingar. Antes mesmo de eu fui criado, antes dos meus 7 anos, eu não ia para a igreja. Minha família era católica. Meu pai falava assim: não, eu vou morrer católico. Minha mãe falou: eu também vou morrer católica. Aí a família aceitou Jesus e mudou a nossa história. Até hoje nós somos uma família cristã. Mas antes dos meus 7 anos, se eu falasse palavrão, eu devia com um tapa na minha boca. Então eu falava palavrão. Se eu falasse palavrão, eu ficava sempre: se você falar palavrão, eu vou te arrancar os dentes da sua boca. Isso aí, eu ficava com medo demais. Eu tinha medo de dentista, imagina eu arrancar os dentes da minha boca com um tapa. Então, eu fui criado assim, a ser obediente. Eu falo assim: meu filho, quando você pegar o ônibus, se você ver um senhor, a pessoa mais velha, você tem que dar lugar. Tá bom, mãe, vou fazer isso, tá bom, pai. Se não fizer, você vai ter que apanhar. Claro, não, pai, eu adoro fazer isso. Eu adoro dar lugar. E quando eu vi a pessoa idosa, eu falei assim: vai entrar um idoso na porta, vai entrar, vai ficar ansioso para entrar um idoso. Quando eu vi, vem cá, aqui, pode ir. A pessoa ficava feliz, caramba, porque eu dava lugar. Ela ficava mais feliz que eu não ia apanhar em casa. Era ótimo, era maravilha. Ficava feliz que eu ia dar lugar para o idoso feliz da vida, e eu feliz ainda que meu bumbum ia ser esquentado. Mas eu fui criado assim. Eu tenho certeza que você deve ter uma história parecida, que você carrega ensinamentos de seu pai e sua mãe. Essa criança, com certeza, ela carregou os ensinamentos do pai e da mãe. Ela, com certeza, ela foi obediente, com certeza, um bom filho, uma boa filha. Com certeza, aquela criança, ela espelhava os conselhos dos pais. Então, pai, você que é pai, você que é mãe, pense bem no que você tem ensinado ao seu filho. Você tem gastado, qual é o tempo que você tem gastado com o seu filho? Eu tenho certeza que é de grande valor para o futuro dela. Porque quem sabe que através do seu ensinamento, que lá na frente ela vai usar o seu ensinamento para salvar vidas, tenho certeza disso, para salvar multidões, para levar alimentos para pessoas que talvez não conheciam Cristo, e através desse ensinamento de não ser egoísta. Outro grande ensinamento que aquela criança nos ensina: não ser egoísta. Quantas pessoas foram egoístas na hora que os discípulos falaram: o que você tem aí? Não tenho nada aqui. E a pessoa: e quantas vezes eu fui egoísta na minha vida? Quantas vezes você foi egoísta na sua vida? Não precisa levantar a mão, tá, irmão? Não precisa levantar a mão. Quantas vezes eu e você? A gente tem vergonha de falar isso, mas a gente é egoísta. A gente é egoísta sim. Para e pensa aí como, puxa, realmente, eu sou egoísta. Sim. Somos egoístas. Quando te deixa de ajudar alguém que precisa, nós estamos aplicando o egoísmo na nossa vida. Se você tem a condição de ajudar e você não ajuda, você está sendo egoísta. Se alguém te fala assim: não, moço, por favor, aí eu não quero entrar na questão, aí a pessoa te pedir: moço, não, mas esse eu já fiz muito isso. Não vou dar, não
não sei, um cara de cara curto, rapaz, esse rapaz vai usar pra droga, na minha mente, vai usar droga. Aquele cara pediu dinheiro, o cara de impulso dele, cheio de dentes na minha mente, assim, pré-julgamento. E às vezes realmente a pessoa pode ser usuária de droga, pode ser traficante, pode ser o que for, mas às vezes ela também a sua ajuda que às vezes é se alimentar, não sei. Cada um tem o seu julgamento. O Espírito Santo de Deus vai te incomodar de forma diferente. O Espírito Santo de Deus, da forma que ele me incomoda, ele te incomoda de outras formas. Às vezes você ajuda, às vezes você de outras formas também. Mas tenho certeza que esse menino não foi egoísta. Ele nos ensinou a não ser egoísta. Então, irmãos, não ser egoísta. E outro ponto é o que eu falei, a bondade do menino reflete a sua família. Vou ficar com esse ponto aqui. Vou repetir novamente. Ainda tem mais ênfase nessa parte. Esse menino ele refletiu a imagem da sua família. Quando Jesus pediu aos discípulos para dividir de 100 em 100, em grupo de 50 em 50, logo imaginei, nossa, poderia, por que não fez logo para a multidão ali e foi querer fazer organizado? Ele mostra que é espírito de comunhão, irmãos. Quando você diminui um grupo e faz um grupo menor, a comunhão aumenta, com certeza. A comunhão dos 100 foi muito maior do que a comunhão dos 15 mil pessoas ali. Eu tenho certeza da alegria do coração deles ali em receber aqueles alimentos, eles ficam felizes, nossa, estava com fome, ó, pai, eu também estava também, nossa, pai, pega esse pão, nossa, que delícia, que pão gostoso. E tudo isso aconteceu porque um menino, ele aprendeu a não ter egoísmo. Porque um menino, ele tinha, por mais que ele conheceu Jesus naquele momento que ele entregou, ele já conhecia Jesus no seu coração. Às vezes a gente faz boas ações, mas não conhece Jesus. Eu tenho certeza que depois daquele momento, aquele menino conheceu a Jesus pessoalmente, a vida dele mudou. Se ele já tinha um coração bom, ele passou a ter um coração dobrado, mais bom do que era antes. Depois que ele conheceu a Jesus, ele viu Jesus de perto, viu o milagre que Jesus fez através dele, eu tenho certeza que a vida dele foi mudada. Não só dele, como todo mundo que estava ali em volta. E essa mudança que esse menino teve, que ele mostrou para mim, que ele mostra para você, é que devemos deixar Jesus fazer essa mudança nos nossos corações. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Depois que ele falar aqui, de novo já vim para cá. É uma história que todo tio, no história infantil,